Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso primeiro dia de gravação na live 21 dias fortificados na graça. Eu declaro sobre a tua vida a bênção do Altíssimo, essa bênção que não pode ser medida, não pode ser compreendida, apenas aceita. Eu declaro que você é altamente favorecido, nem os céus, nem a terra, nem o mar podem demonstrar a dimensão, aleluia, desse favor sobre a sua vida, porque ele é infindável. Eu declaro que você é profundamente amado, que nem a extensão maior da imaginação do homem poderia. Olá, baixou minha qualidade aqui. Bem, eu estou num 5G aqui, deu uma pausa. Eu estava dizendo que nem a maior imaginação do homem pode mensurar como Deus ama você. O tamanho do amor de Deus por você é o tamanho de Jesus, amém? O tamanho de Jesus. Se você puder mensurar Jesus, o desejável, o infinito, o imensurável, o soberano, o criador, o Deus, aleluia, então você poderá mensurar o amor de Deus por você. Mas como você não pode, e nem eu e ninguém, nós simplesmente nos deleitamos nesse oceano de amor, nós mergulhamos de cabeça, amém, e plenitude para receber de toda a bondade do Pai. Bom dia, Amália. Bom dia, Carol. Bom dia, Anderson Alves, Jairo Rael, aleluia. Vera Cunha, tudo bem? Olá, Fran, tudo bem? Benção, Rodrigo Pinhaton. E aí, amado? Casimiro, Andréia Casimiro, aí de Osasco, Videira de Osasco, Kellen, paz, Shalom, Sueli, amado, Sérgio também. Louvado seja Deus. Ana, aleluia, Jean, bom dia, queridos, amém? Indiara, não deixe de mandar o link da nossa live para os nossos irmãos, amém? A nossa proposta é que você acompanhe esse jejum de maneira intensa, 21 dias de maneira intensa. Nós propusemos para você, de terça a sexta eu vou fazer essas lives, mas pastor Aloysio está fazendo ao 12:30, né, lives de testemunho, você deve acompanhar no canal dele também. Às 19h30, de segunda a sexta, você acompanha no canal do YouTube do pastor Aloysio os cultos, amém? As palavras abençoadas. E cada dia nós temos uma confissão. Inscreva-se nos grupos de WhatsApp, inscreva-se no site proposto, né? jejum21dias.com.br, assim, 21diasjejum.com.br, e assim você vai receber todo o material de confissão da palavra, amém, e vai poder participar ativamente, pois quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate vai abrir-se, amém? Então esses dias serão dias de mudança, de transformação. Nós cremos que na reta final deste semestre, deste ano, profetizado como o ano da aceleração da bênção de Deus. Amém? O Deus que é dono do tempo, que é o criador do tempo, ele pode aumentar, ele pode encurtar o tempo, ele pode fazer o que ele, em sua soberania, determinar, porque ele é Deus. E assim, ele te favorece. Amém? E nós precisamos ter acesso a toda essa riqueza em nome de Jesus. Amém. Bom dia então, pastor Samuel, Caetano, Karen, amém, vamos lá, disparem aí para os nossos irmãos. Olá, amada Mel, pastora Rosana, amém, glórias a Deus, amém, Eliane Monteiro, bom dia, louvado seja Deus, amém. Hoje eu quero falar sobre, amém, dentro desta live, né, eu quero falar sobre o fascínio da graça, e o código de acesso ao favor dessa graça. Amém? Graça. Primeiramente, Efésios capítulo 2:8, na versão NTLH, vou ler aqui para você, diz: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então veja, você é salvo pela graça de Deus, amém? Por meio da fé. Isso não vem de você, mas é um presente dado por Deus. Eu pergunto para você, o que é um presente? Amém? Um presente. Quando você recebe um presente, você paga por ele? Não, você não paga. Se você pagar, já não é um presente. Um presente é dado gratuitamente para você. Amém? Senão, não é um presente, não é
né? Uma dádiva. Bem, graça é uma dádiva, foi dada a você, mas não só a graça foi dada a você, foi dada a você também a fé. Você sabia que a fé que temos não é uma fé que nós produzimos? Não somos nós que cremos, mas nós recebemos fé. Nós recebemos fé quando nós ouvimos a palavra de bom grado, com um coração que deseja ouvir. Sempre que você deseja ouvir a palavra de Deus, como está ouvindo agora, como eu vou ouvir nesses dias, com o desejo, coração aberto, você vai receber a revelação de Deus. Então nunca tenha atitude mesquinha, eu diria, atitude refratária em relação à palavra de Deus, que quando a palavra de Deus é liberada, você é como reflete ela. Você fala, isso aí eu já sei. Essa atitude, ela impede a semente de entrar em você. Não permita, de maneira alguma, você ter como Israel teve, e isso é até ofensivo, mas está escrito na Bíblia, eles tiveram fastio, eles chamaram o maná de Deus de pão vil. Afinal, eles estavam comendo já por muitos anos no deserto a mesma comida. Quando você come a mesma comida todos os dias, e você tempera de um jeito, de outro, tentando mudar o sabor, né? O pessoal, quando faz jejum de Daniel, 21 dias, aí eles fazem chuchu com alho, chuchu com cebola, bem, vai fazendo chuchu de todo quanto é jeito. Então, como o paladar precisa de novidade, as pessoas ficam inventando um monte de receitas, naturais, para que tenham um novo paladar. Bem, é claro que ter novidade é muito bom na vida, mas espiritualmente falando, você tem que ter atitude sempre nova e renovada para com a palavra de Deus. Sempre é um banquete, amém? Sempre esteja aberto para ouvir algo que você pensa que já sabe, porque é palavra de Deus e ela é infindável, inesgotável. As pessoas que gostam de novidades, elas são superficiais e rasas. Sabia disso? Árvores que resistem, que são fortificadas e resistem às tempestades da vida, são árvores de raízes profundas. Então elas cavam fundo. Ora, quem de nós pode tocar nas margens da graça de Deus? Quem de nós pode mergulhar no oceano da graça de Deus? Então jamais tenha esse pensamento. Eu já ouvi sobre isso. Não pense assim, porque se você pensar assim, você fechou o coração e a semente é nula, não produz nada em você, ela é roubada de você. Jesus repreendeu os discípulos quando falou para eles sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O fermento é justamente isso, o fermento da religião. Isso eu já ouvi, eu quero descobrir uma novidade. Nós estamos à busca de uma novidade. Deus é um Deus de coisas novas, mas revelações, na verdade, da graça de Deus, elas sempre serão novas na nossa vida. Enquanto você não estiver definitivamente reinando em vida, você nunca terá chegado lá. Eu quero te dizer, sem decepcioná-lo, que nós nunca chegaremos lá. Nós nunca teremos tudo, porque senão nós seríamos como Deus, e aí adoraríamos a nós mesmos. Amém? Ele é Deus e por isso é inesgotável o seu conhecimento. A vida eterna é conhecer a Deus. Amém? Eu falo isso para você não ter essa atitude, porque eu sei que é maligno, é uma obra do diabo tentando roubar de você o ouro da palavra de Deus. Tesouros não estão na superfície, diz a Bíblia. Eles estão nas profundidades e nós vamos cavar isso. Amém? Bem, essa graça é um presente de Deus. Graça e fé foram nos dadas. Aleluia. É o fascínio da graça. A graça é a loucura do evangelho, porque a graça também pode ser traduzida como favor imerecido. Se eu mereço algo, não é graça. Se eu sei que não mereço e me aproprio disso pela fé, então é favor. Amém? O que você quer? Você quer favor imerecido de Deus ou você quer ser recompensado pelas suas obras? Eu não ousaria chegar diante de Deus e pedir que Ele me recompensasse, que Ele me desse da sua bondade pelas minhas obras, porque elas não são obras adequadas. Por mais que eu tente, eu não vou atingir o padrão da santidade absoluta da lei de Deus. Por isso, então, a única opção para você ser uma pessoa feliz nessa terra é aceitar a plenitude da graça de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, essa graça que nos salvou e a fé que nos dá
também acesso a essa graça, eles foram dados por Deus. Assim, eu sou salvo pela graça e eu sou mantido pela graça. É essa segunda parte que gera grandes questões no meio dos evangélicos, no meio, dos que estudam a palavra de Deus, porque muitos pensam que a graça somente os salvou do inferno. E eles acham que a partir de então, uma vez salvos, eles têm que se manter em santidade independente da graça. É como se a graça só fosse a porta de entrada e depois se vira. Você tem que vencer todas as coisas mediante o seu esforço próprio. Você tem que vencer o pecado mediante uma atitude comportamental. Você tenta se manter santo sem considerar a graça. E a graça é a provisão para a nossa incapacidade. Paulo clama ao Senhor por 3 vezes, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Cristo lhe aparece e diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando eu reconheço que não posso, então eu estou na posição de receber a graça, que é o poder que me capacita a vencer. Amém? E isso em tudo, não exclua nenhuma área da sua vida, seu casamento, sua santidade pessoal, seu relacionamento com as pessoas, seu nível profissional, todas as coisas. Você é um dependente da graça de Deus. Amém? A graça revelada em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos compreender, sermos fortificados nesses dias para recebermos plenitude na área da saúde, na área das finanças, na área dos relacionamentos, que o evangelho puro de Cristo seja revelado a mim e a você. Amém? Você pode dizer amém por isso? Louvado seja Deus. Amém. Amém. E como nós compartilhamos, no início, amém, desse jejum, lançando a campanha, nós falamos sobre o código de acesso à graça, amém? Ah, pastor, eu já ouvi, não pense assim, amém? Pense que a palavra é como mel, ela é renovada em sabor, em doçura, amém? À medida que você o toma, à medida que você o come. Romanos 5 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então veja que o intuito aqui é nós estarmos firmes, permanecer firmes na graça. Se a graça é toda provisão de poder para as minhas debilidades, de cura para o meu corpo, para a minha alma, de provisão financeira em abundância para mim, para abençoar os demais, se é toda a riqueza espiritual conquistada por Cristo Jesus em justiça, em sabedoria, em bondade, então eu preciso dessa graça e no dia das tempestades eu apenas preciso me manter firme na graça, amém? Quando o dia mal chega, muitas pessoas, elas oscilam. É como a onda do mar, diz Tiago. Elas oscilam. Elas estavam declarando coisas certas, elas estavam declarando confiança. Mas quando chega o dia mal, quando o fogo arde, quando o sol queima, quando as provações e os ventos e as tempestades da vida batem contra nós, aí é que você precisa permanecer firmes na graça, amém? Bem, e olha só que coisa fascinante, a Bíblia diz justificados, pois. Então veja que há algo fascinante na compreensão dessa permanência da graça que começa com a justiça. Bem, a justiça. E o que é a justiça? Eu peguei a definição que nós usamos muito de Strong, léxico de Strong, e eu vou ler para você o que ele fala sobre essa palavra justificados, tá bom? Então ele diz assim, num sentido amplo, reto, justo, virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus. Então, num sentido amplo, vou repetir, é alguém reto, justo, virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus. É você? Bem, vamos lá, segunda definição. É um inocente, irrepreensível e sem culpa. Uau! Uau! Uma terceira definição. É uma palavra que designa aquele cujo modo de pensar, sentir
e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Aleluia. E que por esta razão não necessita de retificação no coração ou na vida. O que é isso? Então veja, é alguém cujo pensamento, sentimento e modo de agir estão inteiramente, diga aí, inteiramente conforme a vontade de Deus. Bem, e uma quarta definição, quinta, é alguém aprovado ou aceito por Deus. Então, quando a Bíblia está dizendo justificados, pois, mediante a fé, está dizendo que você é inocente, irrepreensível, sem culpa, que guarda os mandamentos de Deus, que seu modo de sentir, de agir, de pensar, é conforme a vontade de Deus, que não há em você reprovação e você é completamente aceito. Uau! Bem, você é completamente aceito. Pensa nisso, vamos assimilar um pouco essas declarações. Fala, como? Eu pergunto para você, eu pergunto para nós, ok? Quem aqui de nós pode dizer, eu penso, sinto e ajo inteiramente conforme a vontade de Deus? Ora, quantos pensamentos errados, quantas atitudes erradas, quantos sentimentos errados que passam por nós. Como a Bíblia pode declarar que você é essa pessoa irrepreensível, inculpável diante de Deus? Quem pode levantar a mão e falar, sou eu sou esse aí, pastor. Eu não tenho nada de errado, eu guardo todos os mandamentos de Deus, todos, eu sou irrepreensível, eu sou completamente fiel a todas as verdades, tudo que eu penso está em linha. Deus pode pegar meus pensamentos e pôr numa tela de projeção, Ele pode pôr no canal de televisão para o mundo assistir, que eles vão observar toda a pureza, toda a liberdade dos meus pensamentos. Ora, por favor, se você pensa isso, você não viu nada ainda de quem é você. Acho que só um bebê, talvez, que não sabe se expressar, poderia ter um pensamento louco desse. Nenhum de nós, ninguém pode atingir esse padrão. Ninguém, isto é completamente impossível. Ninguém pode ser justificado por alguma obra, porque uma obra que o homem faz por si só já é contaminada com o veneno da natureza pecaminosa. Então, desista. Não tem como você ser justificado. Nunca apresente justiça própria diante de Deus, porque Ele não conhece essa justiça. Adão, a Bíblia diz, teve 2 filhos, né? Caim e Abel. Caim trouxe dos frutos da terra para o Senhor uma oferta e Deus a rejeitou. Lembra disso? Abel, por sua vez, trouxe do cordeiro. O cordeiro representava Cristo, o caminho do sangue que nos dá acesso ao trono da graça. Bem, e Deus aceitou a oferta de Abel. Caim ficou tão irado, o diabo conseguiu despertar o sentimento de ira do homem, ele matou o seu irmão. Matou porque Deus aprovou a oferta de Abel e havia rejeitado a oferta de Caim, apesar de lhe ter dito o que fazer. Caim não quis ouvir a Deus, diretamente falando com ele. Bem, isso demonstra a natureza da carne do homem, a natureza pecaminosa do homem. Isso é a nossa carne. Nós somos aqueles que, sem o Cordeiro, sem nos aproximarmos pelo sangue de Jesus, somos completamente culpados. Só o sangue pode nos dar acesso com liberdade ao trono. Você crê nisso? Aleluia. Bem, mas veja que aqui, nessa palavra é maravilhosa, porque ela diz que quando nós entendemos que somos assim completamente aceitos, que não há mais culpa, não há mais condenação, eu tenho paz com Deus. Paz. Então, se você vive sem paz, você precisa pedir nesses dias para Deus te revelar justificação. Justificação. Nós vamos falar muito certamente sobre isso. Você precisa absorver. Pede para Deus, fala, Senhor, por favor, abre os meus olhos. Eu quero compreender, eu quero criar raízes, eu quero ter frutos de paz na minha vida. Você vive um relacionamento sem paz, você vive família sem paz, você vive na empresa sem paz, você acorda já turbinado, com pensamentos cheios de, e às vezes, né, ira até, nervoso, você não consegue descansar. Se você vive ansioso e preocupado na vida, bem,
falta-lhe paz. Paz. E de onde vem a paz? A paz vem da fé na justificação. Então, se você diz, pastor, eu sei que eu sou justo, graças a Deus, mas não há paz, alguma coisa está errada, porque a Bíblia diz, justificados temos paz. Aí você fala, mas a paz com Deus. Sim, mas quando você tem paz com Deus, você tem paz consigo. Quando você tem paz consigo, você tem paz com os outros. Não tente ter paz com os outros sem ter paz consigo. Não é possível. E não tente ter paz consigo pela força da mente, pela habilidade, agora vamos controlar os pensamentos, agora vamos fazer declarações certas, agora se aproprie da palavra, fale que você é, que você pode, que você é, que você pode. Não exclua o cordeiro, porque se você excluir o cordeiro, a tua oferta é como a de Caim, Deus não aceita. Você só pode encontrar paz quando você está em paz com Deus. Então você só está em paz com Deus se você é justificado pela fé, amém? Você tem que crer nisso, você tem que se apropriar dessa bondade infalível do Pai na sua vida, amém? Você pode dizer amém, aleluia, glórias a Deus por isso, vamos seguir, amém? A Bíblia diz, aleluia, então, que justificado nós temos paz, paz com Deus. Bem, o que é justiça? Bem, pastor, a justiça é tudo isso que eu li para você em definição aqui do léxico grego, segundo Strong, que é uma posição impossível de ser vivida por um ser humano, exceto por Cristo Jesus, que não era maculado pelo pecado. E aí, o que Deus fez, então, para declarar que eu sou justo? Ele pegou a justiça de Jesus e tornou a sua. Ele pegou a justiça de Jesus e tornou a sua. Ele pegou Jesus e tornou o seu substituto. Ele pegou Jesus e tornou o seu representante. Ele disse, tudo que é de Jesus é seu. Amém. Simples assim. Simples, mas tão profundo, não? Tão imensurável. E assim diz a Bíblia em 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça. Vou dar ênfase aqui à justiça. Veja, Jesus se nos tornou a justiça. Então, a minha justiça não é o que eu faço. Não é o que eu faço correto. Não é o que eu faço de bom. A minha justiça é uma pessoa. Aí eu pergunto para você, Cristo varia? Uma pessoa como Jesus varia? Não, não varia. Ele é Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não tem sobra de variação. Então, se Jesus não varia, a minha justiça não varia. Amém? Então, a minha justiça é uma pessoa. É isso que você tem que entender. Se a minha justiça é Cristo, ontem a minha justiça era igual a de hoje. E a minha justiça será amanhã a mesma que é hoje. E será no futuro, na eternidade, a mesma. Porque a minha justiça é Cristo, o Deus que não pode se mudar. Amém? Ele é Deus, ele não varia em momento algum. Isso não é precioso? Então, quando você diz justificado, você lembra de Cristo. Justificado em Cristo. Porque nele eu recebi ele como minha própria justiça. Aleluia. Amém. Aleluia. Bem, isso define, tem que definir para nós, na nossa consciência, que quando os problemas abaterem você, quando você for assolado, por tempestades da vida, decepções que ocorrem, e o amor do Pai é questionado, a bondade do Pai é questionada pelo diabo, pela sua consciência na sua vida, declare, eu sou justo em Cristo, porque Jesus é a minha justiça. Ora, se ele é minha justiça, significa que eu sou aprovado, que os meus pensamentos estão corretos diante de Deus, que eu não tenho culpa, que não tenho condenação, que eu sou irrepreensível. Significa que nenhum favor de Deus, graça de Deus, será retirado de mim, ou eu não terei acesso a essa graça por causa de algo errado que eu fiz. Porque quando os problemas ocorrem, normalmente procuramos em nós alguma coisa errada. Não é isso o peso da lei? Não é isso aquele que pregam a mensagem da lei, da velha aliança? Dizem, se você não obedeceu, é por isso que está acontecendo na sua vida essas coisas. Porque essa é a base da lei. Você tem que obedecer para ser justificado. Suas obras têm que estar de acordo com o padrão para que você seja justificado. Mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um só.
Não há um justo, não há ninguém digno nessa terra. Quando João, em Apocalipse, viu o livro selado pelos selos por dentro e por fora, ele começou a chorar, porque não havia no céu, não havia na terra, não havia em todas as épocas e eras da humanidade alguém digno de abrir o livro. Mas ele chorava e um ancião toca nele e disse: não chore, eis o Cordeiro de Deus, aleluia, que pagou o preço, amém, para que pudesse abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro, aleluia. Essa é a revelação de Cristo, amém. Então a sua justiça não está associada a obras, mas a uma pessoa, amém, aleluia, a Jesus Cristo. Ele se nos tornou da parte de Deus. Então, quando você vai falar com o Pai, quando você vai pedir alguma coisa, peça com essa consciência. Lance fora todo pensamento de culpa, de medo. Lance fora em nome de Jesus. Porque se você aceita isso, o diabo vence você. A fé não flui com liberdade. Lembre-se, tudo é pela fé. Amém? A fé, capacidade de você crer na verdade, declarar a verdade e, obviamente, agir em cima da verdade, porque você crê nessa verdade. Então não ore de maneira religiosa, ó Pai Santíssimo, Senhor. Não, fala Pai, 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 é Pai, Jesus falou. Você tem acesso a esse trono da graça. Bem, aleluia, nosso horário já está findando aqui, mas é tão importante você ter essa consciência da justificação, amém, na sua vida, porque o favor, tudo aquilo que Deus disponibilizou em Cristo para você, só pode se manifestar na base da justiça. A Bíblia diz que a graça, que esse favor imerecido, reina no trono da justiça. Então você tem que entender a justificação, você tem que crer nisso, você tem que crer que o Cordeiro de Deus foi avaliado e foi encontrado perfeito. Quando um homem, no Velho Testamento, levava o cordeiro por causa da sua casa, porque havia cometido erros, pecados, ele trazia ao sacerdote. O sacerdote, ele examinava o cordeiro. O cordeiro era examinado. Se o cordeiro fosse aprovado, ele seria sacrificado. E sendo sacrificado, haveria uma cobertura para os pecados cometidos daquele homem da sua casa, e eles tinham paz, ele saía jubilante, porque ele ia para casa cheio de alegria, de graça, amém? Por quê? Porque o cordeiro foi aceito. Então o sacerdote não examinava o ofertante, ele examinava o cordeiro, amém? Jesus foi examinado 6 vezes, foi examinado por Pilatos, foi examinado por Herodes, foi examinado por Anás e Caifás, e nele não foi encontrado pecado algum. Ele é a oferta perfeita, o Cordeiro Imaculado de Deus. Ora, se o Cordeiro foi aceito, você foi aceito. Amém? Aleluia. A prova disso é que Jesus ressuscitou. Amém? Então, quando a sua fé é ancorada nessa verdade, Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, ora, por que você não vai desfrutar da graça de Deus e toda a sua bondade? Claro que vai. O único impedimento é a ignorância. O único impedimento é não crer. Amém? Não crer. Bem, aleluia, glórias a Deus. Bem, vamos lá. Justificados então, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos acesso. Diga acesso. Acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então veja, o acesso à graça tem uma senha, um código de acesso. Qual é o código de acesso à riqueza da graça? É a fé. Por que então algumas pessoas elas desfrutam mais de graça do que outras? Por causa da fé. Porque algumas se dispuseram a ouvir com o coração desejoso e a fé entrou. Porque algumas ouviram até crerem, até que a verdade se descesse à sua consciência interior e se misturasse ao coração de maneira a não ser mais removida. Quando alguém crê na graça, ele desfruta mais da graça. Então, quanto mais você crê no favor que foi lhe dado, mais favor você tem. Quanto mais você crê que você é justificado pela fé em Cristo Jesus, mais favor você tem. Então a chave de entrada aos tesouros
de toda a obra de Cristo Jesus se chama fé. Então você fala, pastor, não é possível, isso é loucura, como que Deus pode falar que eu não sou inculpável, eu sei de tantos pecados que eu tenho. Deus não nega que nós pecamos, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que ele fez Jesus a tua justiça, e se você é a justiça de Deus, você é inocente diante dele, essa é a base. Assim, quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo em Cristo Jesus. Amém? E aí eu sou aceito. Amém? Amanhã a gente continua daqui e vamos seguir, porque tem muita coisa poderosa, tem muita verdade que precisa ser, de fato, assentada no nosso homem interior. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu abençoo o seu dia, amém? Eu declaro que você é uma pessoa grandemente abençoada. Você é uma pessoa altamente favorecida. E você é uma pessoa profundamente amada por Deus teu Pai. Que o seu dia é um dia de glória. Que mesmo que as tempestades venham bater contra a sua vida, contra o seu barco, o Senhor está com você e te dará descanso, te dará força. A graça vai te revestir de tanto poder que você vai expulsar as obras do diabo, vai desfazê-las por completo. Eu declaro sobre a tua casa o shalom de Deus. Eu declaro um tempo de prosperidade, de cura. O poder do Espírito Santo seja liberado sobre você, a tal ponto que aqueles que te conhecem ficarão admirados de ver o que o Senhor fez por você em Cristo Jesus. Eu declaro que você é veloz, e você é aquele que corre a carreira proposta, recebendo todas as promessas da graça de Cristo Jesus. Ele que te alimenta em fé, te mantém em fé, completará essa fé, para que você tenha acesso ao trono da graça de Deus. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, obrigado por estarmos juntos. Amanhã continuamos em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar, amém, esse vídeo aos seus irmãos da célula. Peça para eles ouvirem no trabalho. Põe o fone de ouvido. Hoje é tão fácil ouvir, não precisa nem ver a imagem, basta apenas ficar ouvindo, como muitos fazem, porque a palavra ouvida, a palavra recebida gera fé no coração. Amém? Não deixe também de seguir os horários aí propostos, 12:30. Amém? Mande testemunhos do que Deus, em nome de Jesus, realizará na sua vida. Ok, no canal do Pastor Aloysio, e compartilhe também o YouTube em nome de Jesus, amém? Aleluia, seja fortalecido na graça de Deus, amém, amém, tchau, tchau.